Pessoal, tudo certo por aí? Conforme a gente tinha combinado, estou gravando aqui para vocês um vídeo falando assim de uma maneira bem singela, bem simples, sobre os recursos dentro do processo penal. Galera, é importante fazer essa ressalva aqui quando a gente está fazendo a análise desse tema, que é o seguinte: eu aqui jamais quero ter a ousadia de falar que eu estou esgotando o tempo. Então, o que eu vou estar fazendo aqui para vocês é o seguinte: isso aqui é um empurrão, é o primeiro passo. A gente vai fazer uma análise bem sucinta, bem superficial sobre os recursos. Até porque, se a gente fosse fazer uma análise aprofundada, eu teria que ficar aqui um bimestre trabalhando com vocês, né? Então, isso aqui é um vídeo curto, que vai dar uma noção para vocês dos principais recursos. Eu não vou abordar aqui os recursos de ordem constitucional, então não vou mexer com o mandado de segurança, nem o recurso ordinário constitucional, nem o recurso especial, nem o recurso extraordinário. Isso aqui a gente está vendo lá, já viu em outras aulas de prática e veremos ainda. Então, esses eu não vou falar com vocês. Vou falar apenas dos recursos específicos na área criminal e um que não é um recurso, mas que é muito importante, que é o habeas corpus. Tá? Então, feita essa ressalva, isso aqui não os exonera de analisar, de estudar isso aqui em livros, de se aprofundar, tá bom? A partir desse vídeo, com certeza vai ficar mais fácil. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, o professor está passando um vídeo, significa que eu estou sossegado, né? Não. Eu tenho que continuar estudando. Esse tema é um tema muito, muito importante. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo, galera. E aqui eu vou me ajeitando na tela para não atrapalhar, né, a visualização de vocês. Então, agora tá legal aqui. O que a gente tem que analisar quando a gente está falando a respeito de recurso? Primeiro, o recurso ele pode ter fundamento na Constituição, ele pode ter fundamento na lei, tá? Seja no Código de Processo Penal, seja uma legislação especial. Então você pensa lá no recurso especial, um recurso previsto na Constituição. Você pensa no recurso em sentido estrito, é um recurso previsto no Código de Processo Penal. Então, eu tenho várias formas aí que eu posso pensar nesses recursos. Eu tenho recursos que são voluntários, que é a regra. Então, o que é um recurso voluntário? É aquele recurso que a parte vai recorrer se ela bem entender, se ela quiser, se a parte ficar insatisfeita com a decisão proferida lá em primeira instância, ou pelo tribunal, né? De pensar em recurso especial, no recurso extraordinário. Tá bom? Então, essa é a regra. Eu vou recorrer se eu me sentir insatisfeito com a decisão. E existem também os recursos, galera, esses são importantes, hein? Os recursos necessários, tá? Então, quando a gente tem os recursos necessários, são aqueles recursos onde o segundo grau, o duplo grau de jurisdição, ele é de ofício. Então, obrigatoriamente, o juiz ele tem que encaminhar a sua decisão para uma segunda análise. Então, aqui o duplo grau de jurisdição, ele é obrigatório. Então, quando a gente tem recurso necessário, da sentença que concede o habeas corpus, da sentença que absolve sumariamente o réu, então, no caso de absolvição sumária, essa sentença tem que ser confirmada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, da decisão que arquiva inquérito policial ou absolve o réu acusado de crime contra a saúde pública, que estão definidos lá no artigo 267 ao 285 do Código Penal. Então, deu uma revisitada nesses artigos. Da decisão que concede a reabilitação criminal, né, quando o indivíduo, após ter cumprido pena, né, e a sua punibilidade ter sido extinta, né, passados 5 anos, ele pode requerer a exclusão dos dados ali dos registros da polícia, do Tribunal de Justiça, do próprio Ministério Público, acerca da sua condenação. Ok? Então, eu tenho essa possibilidade. Gente, então, eu não vou gravar o vídeo, né? A gente vai continuar. Vou ver que o celular tocou, a gente continua, tá bom? Vídeo praticamente gravado ao vivo. E da decisão
que concede a ordem em mandado de segurança em matéria criminal. Também essa decisão tem que ser confirmada em segunda instância. Tá? Então, são as situações que a doutrina define como onde o recurso ele vai ser obrigatório, o recurso vai ser necessário. Pois bem, continuemos. Quais são os pressupostos recursais? Eu tenho os pressupostos recursais objetivos, certo? Estão ali definidos pela doutrina e são pressupostos recursais também de grande importância. Primeiro, a respeito dos pressupostos recursais objetivos, eu tenho que destacar a questão da previsão legal. Então, o recurso ele só vai ser cabível quando a lei determina expressamente que aquela alternativa pode ser utilizada para atacar aquela determinada decisão judicial. Então, por exemplo, recurso em sentido estrito. A gente vai ver que ele só é cabível nas hipóteses previstas no CPP. Apelação nas hipóteses previstas no CPP. Diferente disso, a gente vai chamar de recurso aqui, forçando um pouco a barra, ele não é bem um recurso, ele é uma ação autônoma, mas o habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser utilizado para qualquer circunstância onde eu tenha um risco ou um eventual, melhor dizendo, cerceamento da liberdade de locomoção. Tá? Então, se eu tenho risco aqui, eu uso o HC. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Locomoção. Perfeito? Além disso, né, importa também que eu tenho que utilizar o recurso da maneira correta e o recurso correto para atacar a decisão pela qual ele é cabível. Então, se eu tenho uma gripe, eu vou tomar lá um remédio que vai diminuir os efeitos dessa gripe. Se eu estou com febre, eu vou tomar um antitérmico. Né? Não adianta nada eu estar com febre e tomar um remédio para o estômago. Então, é mais ou menos isso, certo? Mas na prática forense, isso não vale para a segunda fase do exame da ordem, lógico, isso só vale na prática forense, prevalece o princípio da fungibilidade recursal previsto no artigo 579 do CPP. Isso quer dizer o seguinte, se, por exemplo, um advogado ele vai recorrer da decisão do juiz, e o recurso cabível era um recurso em sentido estrito, vamos imaginar, e ele apresenta uma apelação. Mesmo ele tendo apresentado o recurso errado, em razão do princípio da presunção de inocência, da ampla defesa, né, o juiz ele vai receber esse recurso e vai processar esse recurso, através dos argumentos que são apresentados ali, como recurso em sentido estrito. Tá? Então, a lei prevê isso. Destacando de novo, se você fizer isso no exame da ordem, não vai prevalecer o princípio da fungibilidade, tá? Você deve apresentar o recurso correto. Além disso, observadas aí as questões da previsão legal, a gente tem que observar também como que o recurso ele vai ser constituído. Por exemplo, se eu penso no rese, eu penso na apelação, eu vou ter esse recurso montado aí a partir de dois requisitos, de duas partes, vamos colocar assim. Primeiro, a petição de interposição e depois as razões recursais. Pessoal, a gente vai ver. Essa petição de interposição, ela é apresentada para o juízo atual, o juiz de origem, o juiz que julgou a decisão que eu estou atacando. As razões recursais, eu vou encaminhar para o TJ ou para o TRF, né, se for um crime a ser apurado pela Justiça Federal. Certo? E mais do que isso, aqui eu tenho um prazo para apresentar essa petição de interposição. Tá? É a primeira petição que eu vou apresentar. Apresentada essa petição de interposição, aqui eu tenho um novo prazo. Então, primeiro, na prática, eu apresento a petição de interposição do recurso. Só na sequência, eu vou apresentar as razões recursais. Certo? Então, é importante a gente destacar isso. Isso, a gente tem uma exceção a essa regra que eu acabei de colocar aqui. A gente vai falar sobre ela no transcorrer desse vídeo. Mas, por exemplo, quando eu apresento a apelação, o âmbito da lei dos crimes que são de competência da lei 9.099. Então, quando o crime
ele vai ser tutelado, ele vai ser processado perante o GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Se eu irei recorrer de uma decisão proferida por um juiz dentro dessa competência, a interposição e as razões têm que ser apresentadas no mesmo ato. Ok? Então é importante destacar isso. Outro aspecto que é fundamental para quando a gente pensa em recurso é a questão da tempestividade. Então, o prazo tem que ser cumprido de maneira intransigente, certo? Então, por exemplo, para apresentar a interposição, a petição de interposição, de apelação, de recurso em sentido estrito, eu tenho 5 dias. Em embargo de declaração, aqui eu não tenho petição de interposição, né? Somente a petição de embargos, 2 dias. No caso de carta testemunhável, embargos infringentes, recurso extraordinário, tem prazos, recurso especial tem prazos específicos, tá? Então a carta testemunhável 48 horas, 48 horas, não são 2 dias, hein? 48 horas. Embargos infringentes, 10 dias, o RESP e o RE, 15 dias. 15 dias, 10 dias, 2 dias, 5 dias corridos. Aqui não tem esse negócio de dia útil, hein? Tá? No âmbito do processo penal, o prazo, ele corre em dias corridos. Ele vai em dias corridos, tá? Dias úteis, somente no CPC e no direito do trabalho, tá? No caso de revisão criminal e HC, é diferente, tá? Como eles são processos, eles são recursos, são armas que a gente tem, mas que tem características especiais, não tem prazo específico para interpor, ok? Então, analisem isso e estejam sempre atentos. Os prazos a gente vai discutir conforme a gente for analisar cada uma dessas espécies recursais. Vamos lá. Outro aspecto que é importantíssimo a gente destacar, a questão da legitimidade. Quem pode recorrer? Pessoal, o 577 do CPP, ele define que quem tem legitimidade para recorrer é o MP, certo? Também pode ser o querelante, o réu ou o querelado, certo? O procurador, né, o defensor do réu, o procurador do réu também tem legitimidade para recorrer, mesmo que o réu não queira, ele pode apresentar o recurso, e também o assistente de acusação, que vai atuar aí num determinado processo, auxiliando o Ministério Público, né, na tutela dos interesses da vítima. No caso de júri, pessoal, olha que interessante. Caso da sentença que foi prolatada lá pelo Conselho, né, de sentença pelos jurados, o MP não apelar, né, o ofendido, diretamente o ofendido se ele não tiver morrido, ou no caso dele ter falecido, seus parentes mais próximos, cônjuge, ascendente ou descendente, ou até mesmo irmão, eles podem apresentar apelação, eles podem recorrer, né, em prazo de 15 dias após o encerramento do prazo para apresentação de recurso pelo Ministério Público, eles podem apresentar recurso eles mesmos, mesmo que eles não estejam atuando no processo como assistente de acusação. Então, mesmo sem estar habilitados como parte no processo, a lei faculta essa garantia. Olha que interessante, certo? Ok, então com relação a recurso, eu estou vendo que quem pode recorrer de fato é a vítima ou o autor, né, ou o Ministério Público, ou no caso do júri, a família da vítima, né? E no caso do habeas corpus, preciso de pessoa específica para apresentar habeas corpus, para tutelar o direito à liberdade de locomoção de terceiro? Não. Qualquer pessoa pode, né, impetrar habeas corpus. Qualquer pessoa. Não há necessidade específica desse indivíduo ter algum vínculo com o paciente, né, chamado de paciente, lá o requerente do habeas corpus, ou ele ser advogado, nada disso. Qualquer pessoa, mesmo analfabeta, pode apresentar, né, pode interpor, melhor, impetrar um habeas corpus. Tudo bem? Interessante também, o 581, inciso 14 do CPP, estabelece assim: a decisão que inclui ou exclui o jurado da lista geral de jurados, né, qualquer do povo pode recorrer apresentando um recurso em sentido estrito. Então, se alguém foi excluído da lista de jurados e o terceiro achou isso estranho, ele pode recorrer. E também
quando o juiz ele decreta a quebra ou a perda da fiança prestada por terceiro em favor do réu, aquele que a prestou pode recorrer em sentido estrito. Então, quer dizer o seguinte, esse cara está preso, eu estou preso, eu estou preso. Aí vamos imaginar que um amigo meu vai lá e vai pagar minha fiança. O juiz, ele não considera essa fiança, ele quebra essa fiança, né, por eu ter, ele considera que eu quebrei a fiança, por eu ter descumprido lá uma norma, né, que me garante essa liberdade provisória, ou que eu tenha infringido conduta que delimite a perda da fiança. Esse terceiro que pagou a fiança para mim, ele pode recorrer, tá, dessa decisão. Olha que interessante. Bora lá. Vamos continuar analisando os pressupostos. Outra coisa, pessoal, vamos lá, né? Uma situação que acontece bastante na prática, isso aqui é interessante. Se eu tenho divergência entre o interesse do réu e o interesse do defensor quando ele apresenta o recurso. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte. O réu, no âmbito criminal, é diferente do processo civil. O réu ele é intimado pessoalmente da decisão, tá, gente? Então não é simplesmente a sentença, ela vai ser publicada no Diário Oficial e está tudo certo. Não. O réu ele é intimado pessoalmente por oficial de justiça, tá? A respeito da decisão. Aí, a partir dessa decisão, o oficial de justiça normalmente ele vai levar lá um formulário e vai questionar se o réu tem interesse ou não em recorrer daquela decisão. Vamos imaginar uma situação onde o réu não queira recorrer, mas o seu defensor queira recorrer. Como que a gente faz? Pessoal, interessante isso aqui, que mesmo que o réu ele não apresente interesse explícito em recorrer, mas se o seu defensor apresentar recurso, esse recurso vai ser analisado, tá? Aqui, ó, tem a súmula, inclusive súmula 705 do STF, entendimento simulado. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento de apelação por este interposto. Olha que interessante. Outra coisa, o réu quer recorrer, o advogado não quer. O que vai prevalecer? O interesse do réu. Então, há recurso. Vocês estão percebendo o seguinte, né? Que sempre vai prevalecer o interesse da parte. O interesse em preservar o duplo grau de jurisdição, né? É interessante isso. Vamos imaginar, olha que interessante também, vamos imaginar que esse cara ele tenha sido tutelado pela Defensoria Pública durante uma parte do processo ou por um advogado nomeado pela assistência judiciária. Chegou na fase do recurso, ele não apresentou recurso, o réu, o advogado dativo, né, nomeado pelo convênio, ou o defensor público também não quis apresentar recurso, mas ele constitui um advogado particular, e esse advogado apresenta recurso. O que vai prevalecer? O recurso apresentado pelo advogado particular. Interessante também, um ponto que às vezes cai, viu, o exame da ordem, primeira fase lá, nas questões objetivas, ou até mesmo questões discursivas, isso aí, né, para quem vai fazer a área de penal. Então vale ficar atento. Apresentei o recurso, analisei a legitimidade, analisei qual era a peça cabível. Agora, como que vai ser a análise do meu recurso? Eu passo por dois filtros, tá? O recurso vai passar por dois filtros. Vou colocar assim, dois filtros, entre aspas. Né? Ele vai ser analisado pelo juízo de origem. Ele vai ser analisado pelo juízo de segunda instância. Essa dupla análise é o que a gente chama de juízo de admissibilidade, certo? Então, primeiramente, o juízo de origem vai ter a chance de apresentar a sua retratação, se for o caso, e falar, realmente, você sabe o que você colocou aqui, você tem razão, o apelante, você tem razão, eu vou refazer a minha sentença. Sinto informar vocês, mas esse tipo de situação na prática, quem conseguir, guarda, porque é uma verdadeira mosca branca, né? É um caso raríssimo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar se formalmente o recurso está certo. Os pressupostos de admissibilidade formais estão todos preenchidos? Ok. Manda esse processo para a segunda instância. Manda lá para o TJ, para o TRF.
Quando esse processo chega lá, o que o TRF, o TJ, ele faz? Vai analisar de novo. Deixa eu ver se esses pressupostos estão atendidos. Então, primeiro ele vai analisar se o recurso é cabível, se ele é admissível, se ele é legítimo, e somente se isso for atestado, aí sim ele vai analisar o mérito da questão, aquilo que está sendo pleiteado realmente a título de recurso. Tá? Importante. Juízo de primeira instância não admitiu o recurso. A parte que foi prejudicada tem que ficar quietinha, acabou a sua chance? Não. Dessa decisão cabe recurso em sentido estrito, certo? Ah, professor, mas e se eu apresentei o recurso em sentido estrito e mesmo assim o Tribunal de Justiça entendeu que o tribunal, que o julgador lá em primeira instância estava certo, mas o recurso é incabível? Acabaram as minhas chances? Não. Eu tenho a carta testemunhável. Tá? É um recurso importante, não muito utilizado, mas importante. Certo? Então, essa vai ser a dinâmica a respeito aí dos recursos. Bora lá. Quais são os efeitos que eu tenho do recurso? Suspensivo e devolutivo. Então, primeiro, eu posso ter a suspensão da decisão em primeira instância para que ela só seja executada a partir do trânsito do julgado, né, da sentença criminal, a partir da análise em segunda instância. Tá? Normalmente os recursos têm efeito suspensivo. Tem também o efeito devolutivo, que é o julgamento por um outro grau de jurisdição, isso sempre acontece. Posso ter o efeito regressivo, que é a possibilidade do julgador apresentar, né, o seu juízo de retratação, foi o que eu acabei de explicar para vocês, por exemplo, no caso do RES. E também, pessoal, o efeito extensivo. Como que funciona isso? Ele está definido lá no artigo 580, no 580 do CPP. Isso quer dizer o seguinte: vamos imaginar que numa determinada ação penal, eu tenho dois réus. Então, o réu A e o réu B. Certo? Tem esses dois. Ambos foram condenados. Praticaram um delito, vamos imaginar um delito de furto, na mesma circunstância, simplesmente eles foram cúmplices um do outro ponto. Vamos imaginar que esse aqui recorreu. Esse aqui não. Esse aqui não recorreu. No recurso, ele consegue a absolvição. O que vai acontecer nesse caso? A absolvição que foi concedida a esse acusado vai ser estendida a esse também, mesmo que ele não tenha recorrido. Então, esse é o efeito extensivo. Óbvio que isso só vai acontecer se a absolvição ela dizer respeito, ou o recurso em si, né, a decisão proferida no recurso dizer respeito, né, ela estiver ligada somente a questões fáticas, né? Se essa absolvição se deu por uma questão particular desse cara aqui, ela não se comunica, tá? Aí não se comunica aqui para o ar. Então, se for em relação aos fatos, uma ilegalidade, uma nulidade que se aplica aos dois, beleza, tá bom? Então fica essa ressalva, mas o efeito extensivo, olha uma bela pegadinha isso aqui em segunda fase. Importante destacar a diferença que a gente tem no processo penal também da proibição da reformatio impégius. O que é a reformatio impégius? A reformatio impégius é o seguinte: quando eu tenho lá um recurso, ele pode ser apresentado tanto pelo Ministério Público, né, ou pelo querelante, quanto pelo réu. Vamos imaginar que uma determinada ação, o réu foi condenado a 10 anos. Ok? Foi condenado a 10 anos lá de reclusão. O MP fala assim: pô, legal, estou satisfeito. Eu acho que foi justa a decisão. Mas o réu fala que não, porra, eu não posso ficar preso aí por 10 anos. Ele vai e recorre. Vamos imaginar que ele apresenta lá uma apelação. Isso aqui vai lá para o Tribunal de Justiça, vamos imaginar, vai ser julgado. O tribunal, quando ele vai analisar essa questão, vamos imaginar que os desembargadores olham assim e falam: poxa, só 10 anos esse cara tinha que ficar 30 preso. Vamos aumentar essa pena. Eles podem fazer isso? Não.
Então, se o recurso for apresentado apenas pelo réu, é proibida a reformácio in perdis, ou seja, proibido ao órgão de segunda instância agravar a pena. Então, ou ele mantém ou ele diminui. Tá? Professor, se fosse o Ministério Público recorrendo também, aí é diferente. Se o órgão acusador recorre também, ele pode pleitear esse aumento de pena. Tá? Então, é importante destacar isso. Certo? É importante a gente ficar atento. Uma situação importante também é a reformácio in perdis indireta. Então, vamos imaginar o seguinte. O processo houve a instrução, então houve a instrução criminal, houve a sentença. Da sentença, a defesa apresentou um recurso e pleiteou a nulidade lá do processo. E foi deferida essa nulidade. Então, os atos instrutórios, por exemplo, terão que ser refeitos e uma nova sentença prolatada. Pessoal, quando essa sentença for prolatada, após a nulidade, né, após essa anulação que foi reconhecida, essa sentença não pode ser pior, não pode ser mais elevada, em condições piores do que já havia sido proferida antes do recurso. Tá? Porque se isso acontecesse, a gente teria uma reformácio in perdis indireta. Que vantagem o réu teve em haver conseguido essa anulação do processo? Vocês estão entendendo? Então não pode. Tá? Isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial bem tranquila. É um ponto importante para se destacar. Agora, e reformar para melhor? Né? Reformácio in melius. Então, como o Ministério Público, na verdade, ele não atua como um órgão inquisidor, acusatório, especificamente. A sua incumbência legal, constitucional, é a defesa dos interesses da sociedade. Né? Então, se o acusador ele recorre e o recurso a defesa não, e o recurso entende que, e a partir do recurso, o segundo grau de jurisdição entende que essa pena ela deve ser diminuída, não tem problema, tá? Então, é possível. Só não pode haver reformácio in perdis, tá? Aí é impossível. Tudo bem? Então, pontos bem interessantes. Então, vamos lá. Isso aqui foi a primeira parte. Isso aqui é a teoria geral dos recursos, assim, ó, bem resumido. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Vamos falar sobre os recursos em espécie. Então, a gente vai começar falando sobre o RESP, sobre o recurso em sentido estrito. Talvez o mais complexo de todos, né? Porque ele é mais extenso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o RESP. Ou melhor, sobre o RES e o RESP. O RESP é um recurso especial, gente. Desculpa. O professor tá louco aqui, né? Vamos lá. Quando eu vou me utilizar do recurso em sentido estrito? Assim, ó, a grosso modo, de uma maneira bem genérica, mas eu estou dando uma bela simplificada aqui, das decisões interlocutórias proferidas no juízo criminal. E elas estão estabelecidas lá no artigo 581 do CPP. Importante, as hipóteses que estão lá previstas definem um rol exaustivo de hipóteses, tá? Então, já fica a dica. Portanto, se caiu uma situação no teu exame da ordem, na sua segunda fase, onde seja cobrada um RESE, e foi a última peça, né, pessoal? Galera que prestou aí a segunda fase agora no comecinho finalzinho de abril, né, de 2022, caiu um recurso em sentido estrito. Então, a hipótese vai estar lá prevista na lei. Isso dá uma certa segurança para a gente. Né? Então, vamos lá. Pessoal, qual é a primeira hipótese que eu tenho? Da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. Então, a denúncia ou a queixa ela foi rejeitada pelo juiz, né, naquela escala de admissibilidade, é possível apresentar RESE. Professor, e se a denúncia for recebida, cabe algum recurso? Não cabe recurso em si, eu não posso chamar de recurso isso aqui, mas cabe HC, se isso for ilegal, pleiteando o trancamento da ação penal. Hein? Lembrando, vamos lá, só para revisitar isso, ó. Eu tenho crime,
Aí eu tenho a instauração do inquérito policial, feitas as investigações, o delegado de polícia apresenta o relatório. Esse inquérito é encaminhado para o juiz. O juiz encaminha isso aqui para o Ministério Público. E o Ministério Público ele vai ou pedir o arquivamento, ou ele vai pedir diligências complementares, ou ele vai oferecer a denúncia. Certo? Ofereceu a denúncia, aqui o juiz normalmente, isso aqui é o primeiro passo, né, ele vai fazer a sua primeira recepção da denúncia. Então, é nesse momento aqui que eu posso ter a rejeição ou aceite da denúncia, tá? No primeiro momento. Por que eu estou falando isso? Porque após isso é apresentada a defesa, né? A defesa do réu, que é a resposta à acusação, tá? E após essa defesa, novamente vai ser avaliado pelo juiz a condição da denúncia. O réu pode ter apresentado alguma situação aqui que indica que a denúncia tem que ser julgada inepta, que ela não preenche os requisitos legais, enfim. Ele pode rejeitar de novo aqui também, tá? Importante, pessoal, vamos destacar uma situação aqui. Se essa questão da rejeição da denúncia acontecer no processo de competência da Lei 9.099 de 95, não cabe reze, cabe apelação para a turma recursal, hein? Expressamente definido na Lei 9.099, certo? Agora, se esse processo for originalmente processado no tribunal, então já o julgamento já começa no tribunal, não tem primeira instância, em comarca normal, já vai para o tribunal direto. Caso a gente tenha a rejeição da denúncia, cabe agravo regimental. Então a coisa é um pouquinho diferente. São situações, principalmente essa última situação, uma situação menos comum. Essa questão do juizado especial criminal é muito comum, então vale a pena ficar atento. Quando mais é possível utilizar o recurso em sentido estrito? Da decisão que concluir pela incompetência do juízo, da decisão que julgar procedente a exceção, salvo de suspeição, da decisão que pronunciar o réu, ou seja, que entender que ele precisa ir para a júri. O réu precisa ir para a júri. Como que vai ser definido que ele vai para a júri? O juiz vai colocar essa sentença de pronúncia. Depois vai ser analisada lá se ele é culpado ou inocente. Não é na sentença de pronúncia, tá? Na sentença de pronúncia, quando fala que o réu foi pronunciado, apenas quer dizer, vai se questionar que ele pode, que ele vai ser julgado por um júri, certo? Vamos lá, continuando aqui. Da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar flagrante. Tá? Então, tudo que envolve liberdade provisória e prisão preventiva aqui também cabe reza. Só para destacar, a fiança ela pode ser cassada, né, em qualquer momento do processo, quando não houver a sentença criminal condenatória com trânsito julgado que determine a prisão, né, do acusado, do réu. Então ela pode ser cassada em qualquer momento, se o juiz ele entender que ela não é cabível, no caso, né, ou quando for reconhecido que o réu praticou um delito inafiançável, de fato. Isso está lá no 338 e 339 do CPP. Vamos lá, cadê minha canetinha aqui? Certo? A fiança também pode se tornar inidônea. O que é uma fiança inidônea? Quando o réu ou um terceiro apresenta, a título de fiança, bens. Então, um bem, uma pedra preciosa, enfim. E se descobre que, na verdade, esse bem apresentado, ele não tem capacidade de lastro para garantir o valor que foi apresentado a título da fiança. Nesse caso, o juiz ele vai ter que exigir reforço da fiança, tá? Então, é cabível o res. Da sentença que absolver sumariamente o réu, cabe res. Lembra que eu expliquei isso aqui para vocês em sala de aula.
a questão da absolvição sumária. Da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Olha só, o que é a quebra de fiança? A quebra de fiança ela vai se dar em algumas hipóteses. Tá? Então, primeiro, quando aquele cara que foi beneficiado pela fiança, ele se mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade competente, né? Ou ele se ausentar por mais de 8 dias da sua residência sem comunicar também. Então, se ele der um perdido aí na justiça, e se ele tiver em liberdade provisória, gente, ele se enrola. Então, tem que orientar direito o cliente a não fazer besteira. E, primeiro, deixa eu sair daqui do cantinho da tela. Aí, vou ficar aqui embaixo agora. Quando o réu regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem provar, né, incontinente, motivo justo ou quando deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, quando descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, ou quando resistir injustificadamente à ordem judicial, ou ainda quando praticar outra infração penal dolosa. Então, a fiança ela vai ser quebrada se o réu foi intimado para praticar algum ato do processo e, sem motivo justificado, não o fez, né, não compareceu no processo, não compareceu no fórum, certo? Quando ele pratica ato intencional com o intuito de obstruir, de obstacularizar, né, de dificultar o andamento dos autos. Quando, junto com a fiança, o juiz ele determinou uma medida cautelar, por exemplo, você não pode frequentar bares, você não pode frequentar casas noturnas. Aí o réu vai lá e mete o louco, né? Vai lá para festa, boteco, enfim. A fiança vai ser quebrada. E quando ele também resistir à ordem judicial ou praticar outra infração penal dolosa. Professor, se ele praticar um crime culposo, não tem problema. Ele não pode praticar outro crime doloso. Certo? Importante isso. Nesse caso, a fiança vai estar perdida e o réu ele vai ter que ficar preso preventivamente. Então, que ele pagou a título de fiança, ele perde e ele vai ter que cumprir prisão preventiva. Também é cabível o RESP, ó. O RESP. Eu estou falando RESP o tempo todo aqui, gente. Desculpa. É RESE. Também é cabível o recurso em sentido estrito, quando decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, toda decisão que julga extinta a punibilidade ou que reconhece a prescrição, cabe a sua revisão pelo recurso em sentido estrito. Quem deferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Então, também, se não reconhecer a prescrição ou a situação de extinção da punibilidade, cabe reze. Certo? Que conceder ou negar a ordem de HC. Então, é obrigatório aqui. Primeiro, o réu tem direito o paciente tem direito ao reexame obrigatório. Então, automaticamente isso vai ser submetido a um segundo grau de jurisdição. Mas, além disso, ele pode utilizar o reze. Tá? Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, o livramento condicional. Tá? Então, se estiver relacionado à decisão a alguma dessas questões, é cabível o reze. Que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, cabe reze, no caso de anulação. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir, então cabe reze. Que denegar a apelação ou a julgar deserto. Então, o que seria uma apelação julgada deserta ou que fosse denegado? Quando ela não preenche os requisitos necessários, né? Para que ela pudesse ser apreciada. Isso aí. Acabou? Não. O rol é bem extenso. Vamos lá. Deixa eu mudar de lugar aqui. Ó. Pronto. Aqui bem no meio. Então, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. O que seria uma questão prejudicial? Questão prejudicial são matérias específicas que o juiz tem que analisar antes de julgar a lide principal, porque isso pode fazer toda a diferença na titulação do crime, na pena que vai ser aplicada. Por exemplo, identificar se o indivíduo que sofreu determinada conduta ele é funcionário público ou não. Então, esse cara foi ofendido. Se ele for funcionário público, ele está sofrendo um delito de desacato. Se ele não for, ele vai estar sofrendo um crime contra a honra.
né, dependendo da natureza da ofensa. Pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação, pode ser uma injúria. Que decidir sobre a unificação de penas, né, que isso aqui acontece quando o cara ele tem mais de uma condenação, e no âmbito da execução da pena ela pode ser cumprida em conjunto. Que decidir sobre o incidente de falsidade, que decretar medida de segurança após o trânsito julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Opa, isso aqui é novo. Que recusar a homologação à proposta de ANPP. Isso aqui é novo. Certo? Importante isso. Vamos lá. Essas últimas hipóteses aqui, pessoal, depois de ter feito essa leitura aí mais genérica, essas hipóteses que falam sobre o incidente de falsidade, que falam sobre a questão da medida de segurança aqui, ó, elas são matérias que são reguladas pela LEP, né, pela Lei de Execução Penal. Portanto, aqui não cabe mais o reze. Aqui, como a gente já está no âmbito da execução da pena, cabe agravo em execução. Então, é importante fazer essa ressalva. Lei de execução penal, ela é importante também para vocês estudarem, hein? É importante, uma matéria bem interessante na prática. E de grande apelo também prático, né? Vamos lá. Outro aspecto importante aqui, ó. Deixa eu aqui para cima. Pronto, aqui não atrapalha ninguém. Falando sobre a questão da questão prejudicial, né? Já abordei com vocês. A questão da unificação de penas, pessoal, isso aqui vai ser analisado no âmbito também da execução da pena. E com relação ao inciso 24, aqui, a conversão de multa em detenção ou prisão simples. Pessoal, não é possível, né, a partir da alteração que a gente teve no artigo 51 do Código Penal, alteração de 96, uma alteração já consolidada. Não é possível converter pena de pecuniária, pena de multa, em privativa de liberdade, tá? Então, isso aqui não é aplicado mais. E por fim, a questão do acordo de não persecução penal, né? O 25, que a gente tinha feito uma leitura meio apressada aqui. Como que funciona o acordo de não persecução penal? Vamos lá, ó. Eu tenho crime, é instaurado um inquérito policial, ele é desenvolvido, houve as investigações, é feito um relatório, que é a peça final do inquérito policial, o inquérito é encaminhado para o juiz, e o juiz encaminha o inquérito para o MP. O que o MP ele pode fazer? Se eu estiver diante de uma infração que foi praticada, olha só, hein? Quais são os requisitos? Uma infração que foi praticada sem violência ou grave ameaça, e com a pena mínima inferior a 4 anos, a pena mínima combinada em abstrato. Então, se não foi cometido com violência ou grave ameaça, e a pena mínima ela é inferior a 4 anos, não pode ser igual a 4 anos, ele tem que ser inferior. O MP, ele pode, ao invés de promover o
arquivamento, de requerer diligências ou de denunciar, ele tem uma outra alternativa aqui, que é apresentar o acordo de não persecução penal. Então, a partir desse acordo, primeiro, o réu, ele reconhece a culpa, mas ele não vai ser julgado condenado, tá? Nesse acordo ele reconhece a culpa, mas ele não vai ter condenação criminal contra esse julgado contra ele. O promotor vai apresentar algumas condições para esse acordo, certo? Ó, tudo bem, a gente celebra o acordo de não persecução penal, mas você vai ter que cumprir 60 horas de prestação de serviço à comunidade, você vai ter que pagar uma multa no valor de R$1.000 para uma instituição de caridade, enfim. Certo? E esse acordo de não persecução penal, evidentemente, precisa do consentimento da parte, né, do seu advogado. E ele precisa ser, como qualquer acordo, olha só, homologado pelo juiz. Certo? Ele precisa ser homologado pelo juiz. Então, da decisão que nega essa homologação, cabe recurso em sentido estrito. Tá bom? Então é importante isso. Vale bastante a pena a gente ficar atento. Pessoal, qual é o prazo para apresentar o rese, para interpor o rese? 5 dias. 5 dias contado de quando? Da intimação da decisão. Lembrem-se, quando a gente está falando de direito penal, essa intimação ela é pessoal. Então, intimou o réu. O réu foi intimado. E agora, como que fica a questão do recurso, gente? Então, ele tem aqui, ó, 5 dias para apresentar a interposição do rese. 5 dias, tá? Aquela folhinha só, que vai ser apresentada para o juízo ACO, para o juízo de primeira instância. E, feito isso e ele sendo intimado novamente, o juiz vai intimar para que ele apresente as razões recursais. A partir dessa intimação, tem 2 dias para apresentar as razões recursais. Essas aqui vão para o TJ, essas razões vão para o TJ ou para o TRF, tá? Então, assim, o recurso propriamente dito, ó, várias folhas aqui, acontece aí, ó, nas razões recursais, tá? Então, eu tenho 5 dias para interpor o recurso e 2 dias para arrazoá-lo, a gente fala, né, para apresentar as razões recursais. Tudo bem? Então, fiquem atentos com essa dinâmica de prazo. Quais são os efeitos do recurso em sentido estrito? Ele tem efeito suspensivo, efeito devolutivo, ou seja, vai ser apreciado por um órgão julgador, e ele também pode ter efeito suspensivo, tá? Quando o recurso ele se dá da decisão que decreta o perdimento da fiança, da decisão que denega a apelação, né, que não recebe a apelação, que não julga a apelação, que não vai analisar o seu mérito, da decisão que julga quebrada a fiança, da decisão de pronúncia e também da decisão de pronúncia quando a interposição desse recurso ela suspende a realização do julgamento pelo júri, certo? Então, são hipóteses de efeito suspensivo, que a gente pode verificar o efeito suspensivo. Perfeito? Então, esse é o recurso mais extenso. Os demais aqui vocês vão ver que serão bem mais dinâmicos, tudo bem? Então, vamos lá. Feito o rese, vamos para a apelação. Pessoal, em regra geral, é possível a apelação nas hipóteses que não esteja especificamente delimitado o recurso em sentido estrito, tá? Então, é uma dica que eu dou. A apelação ela pode ser total ou parcial. Então, a sentença condenatória pode ser totalmente prejudicial para o meu cliente. Mas a sentença também pode ter
sei lá, 90% bem favorável ao meu cliente, eu buscar recorrer apenas de um pedaço dela, apenas de uma parte. Então, o que vai acontecer? A partir da abrangência que eu dou para o meu recurso, o tribunal ele vai rever aquilo que eu coloquei. Ou ele vai rever a sentença integralmente, ou ele vai rever parte da sentença. Professor, a apelação reavalia os fatos, o mérito da questão? Sim. É a última hipótese que a gente tem de reavaliação do mérito. A partir daqui, quando eu falo recurso especial, recurso extraordinário, que a gente tem uma análise do desrespeito às normas legais, né, no âmbito federal ou da jurisprudência, ou a Constituição, a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, aí, no âmbito do recurso extraordinário ou do recurso especial também. Tá? Então, quando eu vou poder pleitear a utilização desse recurso? Quando houver uma sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida pelo juiz, das decisões definitivas obtenham forças de definitivas proferidas por juiz também, desde que não seja cabível o RESP, certo? Então, a gente tem essas duas hipóteses. O que seria sentença, uma decisão definitiva, uma decisão definitiva, né? É aquela que encerra o processo cautelar ou o processo principal com julgamento do mérito, sem absolver ou condenar. Exemplo. Qual é um exemplo que a gente pode ter desse tipo de questão? A decisão que vai solucionar, por exemplo, um incidente de restituição de coisa apreendida pela polícia, né? Para avaliar e para analisar determinado crime, para investigar. Também eu posso ter sentença com força de definitiva, que é aquela que encerra o processo ou uma fase do processo, né? Sem apreciar o mérito. Por exemplo, a sentença que impronuncia o réu. Aqui não foi avaliado o mérito, apenas foi avaliado foi encerrado um momento ali do processo. Galera, importante destacar que no âmbito da Lei 9.099 de 95, é possível interpor a apelação especificamente contra 3 tipos de decisões. Daquelas que homologam a transação penal ou não, daquelas que rejeitam a denúncia ou a queixa, ou também das sentenças de condenação ou absolvição. Então, a lei ela estabelece de maneira expressa. Guardem isso com bastante carinho. Hein? O examinador adora fazer com que vocês se confundam entre a apelação da Lei 9.099 e a apelação do rito comum. Certo? Fica uma dica aqui importante. Bora lá, vamos continuar a nossa análise. Das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, então, se houver essa contrariedade, cabe apelação. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, então se ficar comprovado que houve uma injustiça na sentença que foi proferida por meio aí dos requisitos que foram julgados pelos jurados, né? Ou for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Também. Então são 2 armas bem importantes aqui na apelação no âmbito do júri. Prazo para apresentar a apelação. Lembra da dinâmica, né? Interposição, 5 dias. Interposição. E razões, 8 dias. Lembrem-se que esse prazo ele corre em dias, ele vai andar em dias corridos, hein? Não tem essa de dias úteis, não. A partir da intimação. Intimação pessoal do réu, não intimação do advogado, hein? Tá bom? Como eu já tinha adiantado para vocês, quando eu falo da apelação no âmbito do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, o prazo é de 10 dias para apresentar já em conjunto, interposição e razões, tá? Então aqui é diferente. Atenção, isso aqui adora cair no exame da ordem. Adora cair no exame da ordem. Normalmente quando eu falo de apelação, ela é recebida em duplo efeito, né? Suspensivo e resolutivo, tá? E também, isso aqui eu já tinha explicado para vocês, o efeito extensivo, né? Cabível na apelação, quando um dos réus for recorrer e o motivo da apelação da sua absolvição for motivo que se aplica a todos, a absolvição também vai ser aplicada a todos, mesmo que aquele determinado réu não tenha recorrido, ele é beneficiado também. Certo?
Vamos lá. Embargos infringentes ou de nulidade. Isso aqui é legal, hein? Não é um recurso tão utilizado. Os embargos infringentes ou embargos de nulidade, ele é utilizado, é um recurso, ó, eu escrevi errado aqui, não é embargos não, é embargos, eu vou até escrever aqui, ó. Pronto, deixa eu riscar aqui. Ah, professor, você escreveu errado. O professor escreveu errado, ó. Embargos. Aí, ó. Quando eu vou utilizar os embargos infringentes ou embargos de nulidade? Pessoal, isso aqui vai ser utilizado diretamente, em fase de decisão proferida, pelo órgão colegiado, tá? Pelo órgão de segunda instância. Então eu não estou falando de primeira instância mais, ou tribunal, ou colégio recursal, enfim. Quando essa decisão, ela é não unânime. Normalmente, como que funciona? Quando a gente caminha o processo para o tribunal, para a turma recursal, vou colocar aqui, ó, TJ. O processo ele é julgado por uma Câmara. E essa Câmara normalmente é formada por 3 desembargadores. Então, vamos imaginar que eu tive uma decisão condenatória, onde 2 votos foram pela condenação e 1 voto foi pela absolvição. Cabe embargos infringentes, tá? Interessante, né? Essa mesma dinâmica, eu tenho os embargos de nulidade. Ele também vai se aplicar quando eu tenho uma decisão em órgão colegiado não unânime, mas que, aqui no caso, eu verifico uma nulidade que vai favorecer o réu. Então tem essa diferença. Certo? Encaminhei, vou apresentar os embargos lá infringentes ou os embargos de nulidade. Quem vai julgar? São os mesmos desembargadores? Os mesmos juízes da turma recursal? Não. Vai ser encaminhado por uma nova Câmara julgadora, tá? Lembrar aqui que eu tenho o duplo grau de jurisdição. E aí, o que eu posso alegar nesses embargos de infringentes ou embargos de nulidade? Basicamente, a divergência que eu estou verificando aqui. Tá? Simplesmente isso. Certo? Eu não posso ter uma abrangência maior no meu tempo. Então, vou alegar o que está sendo divergente. Bom, em outras palavras, né? Tenho 3 lá desembargadores. 2 julgaram pela condenação, 1 pela absolvição em razão de tal fundamento. Eu vou defender esse fundamento. É simples, tá? É bem tranquilo. Ó, caiu no exame da ordem, se isso cair, você já tem a tese de defesa pronta. Olha que maravilha, que facilidade. Torçam, hein? Torçam para cair com uma peça boa para cair. Importante, pessoal, destacar também que esse tipo de recurso ele vai ser utilizado quando ele se referir a julgamento de rese ou de apelação. Tá? Se for julgamento de acórdão que estiver relacionado à revisão criminal ou habeas corpus, não se aplica esse tipo de recurso. E aqui, ó, prazo para interposição também já é em conjunto, tá? 10 dias. Em 10 dias eu apresento as duas juntas, interposição e razões de recurso, tá? Então, contado a partir da intimação também. 10 dias corridos. Esse recurso é um recurso interessante. Vamos lá. Uma outra modalidade de recurso que é bem legal é a revisão criminal. Estamos acabando, hein? A revisão criminal, pessoal, é como se fosse, no âmbito do processo civil, uma ação rescisória. Então, quer dizer que eu posso ter uma sentença criminal condenatória com trânsito e julgado que pode ser revista. Exato. Se ficar comprovado que aconteceu algum problema nesse processo, eu posso rever essa ação, essa condenação. Por isso, ela só vai ser utilizada em sentença penal condenatória com trânsito e julgado. Hein? Sentença absolutória, o MP não pode apresentar a revisão criminal, tá? Então, sentença penal condenatória, ok? É um recurso exclusivo da defesa. Pode ser um recurso apresentado, né? Ele precisa, evidentemente, de advogado, mas ele pode ser constituído somente pelo réu? Não. Pelo condenado? Não. Pode ser
parente próximo também, tá? No caso de ele ter sido falecido. O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Por quê? Porque a condenação afeta todos. Lembra do dano em ricochete que a gente viu lá no segundo ano? Aqui fundamenta a questão da legitimidade. Tá? Quem vai responder por esse processo? O Estado. Professor, aqui envolve indenização? Por exemplo, se o cara tiver cumprido pena irregularmente e tal? Não. A ação indenizatória vai ser promovida posteriormente, né, à procedência da revisão criminal. Então, é importante a gente destacar isso. Se eu estou falando de sentença penal, significa dizer que é uma questão que versa sobre crime ou sobre contravenção, tá? Não é nenhum outro aspecto. Beleza? Bora lá. Quando é possível utilizar a revisão criminal? Primeiro, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, então, ficar comprovado que a sentença condenatória contra o julgado contrariou a lei ou as provas evidentes dos autos. Isso vale também para mudança de posicionamento jurisprudencial. Quando o cara foi condenado, a jurisprudência do TJ, do STJ, do STF era de uma forma. Transitou em julgado e começou a cumprir a pena, a jurisprudência se alterou. Cabe revisão criminal? Não. Não cabe, por alteração da jurisprudência. Tá? Também é possível utilizar a revisão criminal quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Então, comprovou que o cara mentiu no depoimento. O documento apresentado é falso. Conseguir constituir essa prova posteriormente ao trânsito em julgado? Revisão criminal. E, quando após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou circunstâncias que determinem e autorizem a diminuição da pena. Então, surgiu novos fatos, eu posso alegar. Quem vai julgar a revisão criminal? Os tribunais, tá, pessoal? Os tribunais de competência da análise do delito, né? Que julgaram o delito. Para quem que eu requeiro a revisão criminal? Para quem que eu vou apresentar esse requerimento? Para o presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Vamos lá. Julgou procedente a revisão criminal. O que acontece? Posso determinar a absolvição do réu, a mudança da classificação do delito, posso reconhecer a redução da pena ou até mesmo a anulação do processo, dependendo do que acontecer. Tá? Então a gente vai ter que ficar atento aí, se ater às situações dos fatos. Vamos lá. Outro recurso interessante, a carta testemunhável. Vocês estão vendo o tanto de hipóteses que a gente tem aqui? Então, o que é a carta testemunhável? O que é esse recurso que a gente não conhece muito, não usa muito na prática? É um tipo de recurso, pessoal, que vai ser utilizado quando a instância superior se nega a avaliar o nosso recurso apresentado. Então, ela serve para falar assim, o tribunal, analisa o meu recurso aí. Ela não vai atacar o mérito da questão que está sendo pleiteada no recurso. Ela vai tentar obrigar o tribunal a apreciar o meu recurso. Vamos ilustrar isso. Vamos lá. Imagina que eu tive uma sentença aqui, ó. Tive uma sentença aqui em primeira instância, condenatória. Dessa sentença, eu apelei. Apelei para o TJ. O TJ, ao ver a minha apelação, ele não a recebeu. Está faltando requisito, não está legal esse negócio não. Então, não recebeu. É justamente desse não recebimento aqui que eu posso apresentar a carta testemunhada. Certo? Qual é o prazo para apresentar a carta testemunhada? Aqui é diferente, 48 horas. Então, a gente não pode bobear, tem que ser rápido. Certo? Correição parcial. Estamos finalizando aqui a análise dos nossos recursos. A correição parcial sempre vai ser utilizada quando alguém, alguma parte, ou juiz, ou tribunal,
ele tenha praticado algum ato dentro do processo que implicou em uma ilegalidade, que implicou em um tumulto processual. Em um ato que eu não tenho recurso específico para apresentar. O cara fez isso, mas não dá para apresentar o recurso em sentido estrito. Não está previsto na lei. Então o que o legislador fez? Ele deixou essa possibilidade aqui da correção parcial. Tá? Pode ser utilizada por qualquer das partes. Quando eu tenho a possibilidade de utilizar, então, a correção parcial? Vamos lá. Primeiro, uma situação, né? Alguns exemplos. Vai ser utilizada, né? Importante destacar, né, antes de falar dos exemplos, que ela vai ser utilizada para analisar a questão de erro procedimental. Não vai analisar o mérito, tá? Não vai analisar se o juiz, se o tribunal analisou de maneira errônea, devido ao mérito da questão. Não. Eu estou falando de aspecto processual, de procedimento mesmo, né? De caminhar processual, tá? Vamos lá, um exemplo. Até coloquei aqui, ó. Vamos lá. O juiz, vamos imaginar uma situação que o MP requereu o arquivamento, o juiz vai e requer, mesmo o promotor requerendo o arquivamento, que é uma atribuição exclusiva do promotor de justiça, não é o juiz que define se o processo vai ser arquivado ou não, tá? Não é o juiz. Está lá no artigo 28 do CPP, é uma atribuição do promotor de justiça. O MP requereu o arquivamento, o juiz tem que arquivar e pronto. O juiz fala, não, eu quero diligência. Não pode, tá? Se o juiz apresentar esse tipo de ato, a parte prejudicada, o MP, o investigado, sei lá, ele pode apresentar correção parcial, certo? Um outro exemplo onde eu posso ter a apresentação de correção parcial. Eu faço lá, eu arrolo uma testemunha dentro do prazo, tudo bonitinho. O juiz fala assim, defiro a oitiva da testemunha. Sem maiores motivações. Cabe correção parcial, certo? Então, outro exemplo, da decisão que, por ocasião do recebimento da denúncia, altera a classificação jurídica da infração. Então, o juiz recebe a denúncia e modifica a titulação que eu defini lá, que o promotor definiu lá para o crime. Ele não pode fazer isso nesse momento. Ele pode fazer só na sentença, tá? Só na sentença. É importante destacar isso. Qual é o prazo para apresentar a correção parcial? Aqui a gente tem um problema. Estou até colocando a mão na cabeça aqui, porque a gente tem um problema sério. Pessoal, divergência jurisprudencial. Para a parte da doutrina, o prazo é de 10 dias. Porque ele se assemelha a um agravo. Isso aqui realmente se assemelha a um agravo, né? O código anterior, o Código de Processo Civil de 73, definia que o prazo para agravo do instrumento, do agravo retido, era de 10 dias. O Código de Processo Civil de 1973. Vocês nem não tiveram contato com ele. Sorte de vocês, vamos lá. Ninguém nos ouça, né? Esse código de hoje é muito melhor. Ou, para uma outra parte da doutrina, o prazo tem que ser igual ao do RES, de 5 dias. O que acontece? A Lei de Organização Judiciária de São Paulo, esse prazo é de 10 dias. Tá? Óbvio que isso aqui foi questionado, foi pedido para vocês na segunda fase do exame da ordem, tem que ser estabelecida uma situação que não vai haver essa divergência, porque senão a questão é nula. Tá? Quem julga a correção parcial? O mesmo tribunal que julgaria, por exemplo, o RES e a apelação. Então, o juiz praticou um ato desse, eu vou interpor a correção parcial aqui para o Tribunal de Justiça competente. Muito tranquilo. Outra questão que pega aqui mesmo é a questão do prazo, né? Então, não é um recurso difícil. E a nossa última espécie aqui, que é o HC. Galera, HC não é recurso, tá? HC é uma ação penal autônoma que vai procurar liberar, que vai procurar garantir a liberdade de locomoção da vítima, que é chamada de paciente. Então, o HC, a gente vai ver daqui a pouquinho. Cadê aqui minha caneta? Eu tenho no HC as seguintes partes, tá? Eu tenho o paciente, que é a vítima, e tenho o coator, ou autoridade coatora, que é quem implica e pratica um ato que pode implicar em restrição, em perigo de restrição ou restrição à liberdade de locomoção do paciente de maneira indevida.
Ele está previsto lá na Constituição, tá? No artigo 5º, inciso 68, beleza? E é uma ação, como eu disse para vocês, é uma ação penal, não é bem um recurso, tá? Ele tem duas espécies. O HC, que é liberatório, tá? Que quando a pessoa já está presa, já houve uma restrição à sua liberdade, eu apresento o HC para liberá-la. Ou preventivo, que é quando tem uma ameaça dessa pessoa ir presa por uma ilegalidade. Então, nesse caso, o HC ele vai se dar, vai proferir, vai garantir uma coisa chamada, vocês já viram isso com a Fernanda, tenho certeza, salvo conduto. Ok? Então, tem essas duas hipóteses. Vamos lá. Importantíssimo, que bela pegadinha, hein? Se eu fosse examinador, eu perguntaria isso. O cara está sendo processado por um crime que a pena é de multa. Estou sofrendo uma constrição aqui ilegal ao meu patrimônio. Vou apresentar um HC. Posso? Não. Tá? Súmula 693 do STF é expressa. Só é cabível HC, né, na hipótese de perigo à liberdade de locomoção. Tudo bem? Então é importante a gente destacar isso. Quem pode apresentar habeas corpus? Quem pode impetrar habeas corpus? Né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não precisa ser advogado. Não precisa saber ler e escrever. Não precisa seguir nenhum tipo de formalidade. O HC pode ser escrito à mão num papel de pão. Pedaço de folha de papel. Eu já vi isso acontecer. A pessoa que está lá presa, faz o pedido de habeas corpus em papel e manda para o juiz, como carta. O juiz tem que avaliar. Tá? Professor, mas para a gente entrar com habeas corpus, a gente precisa ter algum tipo de vinculação com a vítima? Não. Eu entendo que uma pessoa lá na Amazônia, que eu não conheço, estou vendo a situação dela na televisão, sei lá, na internet, eu entendo que ela está sofrendo uma restrição à sua liberdade de locomoção. Um perigo de restrição. Posso apresentar um HC em nome dela? Posso. Tá? Professor, o juiz ele pode apresentar HC para defender uma pessoa que ele entenda que está sendo processada irregularmente dentro do processo que ele está atuando? Não, mas ele pode conceder a ordem de ofício. Então não precisa nem ser provocado. Ele pode apresentar um pedido de habeas corpus em outro processo, que não seja aquele que ele está apreciando? Como qualquer cidadão, ele pode. Tá? Uma pessoa jurídica pode apresentar habeas corpus? Não. Exclusividade de pessoa física. Então, isso é um ponto importante. Então, não precisa de legitimidade específica, não precisa de capacidade postulatória, não precisa preencher nenhum tipo de formalismo. Quem vai ser o coator aqui? Quem vai ser a autoridade coatora? Quem vai ter legitimidade passiva no HC? Qualquer pessoa que colocar em risco aqui a liberdade de locomoção, tá? Do indivíduo. Não é necessariamente a pessoa que está executando a ordem que vai colocar em risco, tá? A liberdade, mas sim quem determinou. Então, vamos lá, o juiz determina a prisão de um indivíduo. Eu entendo que essa prisão é ilegítima, ela é ilegal. Vou apresentar um habeas corpus. Quem é a autoridade coatora? O juiz ou o delegado que está executando a prisão? O juiz, certo? Então, quem mandou, não é quem executa necessariamente. No âmbito direito militar, de disciplina, das punições disciplinares militares, cabe habeas corpus? Não. Não cabe, tá? O Código de Processo Penal, ele tem um regulamento específico que delimita alguns exemplos de aplicação do habeas corpus. Então, o 648 lá do CPP estabelece que é possível habeas corpus quando quando existe ausência de justa causa, tá? Há ausência de justa causa na análise do processo. Então, se não tem elemento fático, elemento legal que garanta que essa liberdade de locomoção deve ser restrita, deve ser diminuída, há falta de justa causa, portanto é cabível habeas corpus. Quando também é possível habeas corpus, quando o cara, né, o indivíduo, está preso por mais tempo do que determina a lei. Isso aqui é no caso de prisão cautelar, tá? Então, como que funciona?
No caso de um processo, por exemplo, que tramita na Justiça Estadual, o prazo para cumprimento desse processo é de 120 dias. No caso da âmbito federal, é de 125 dias. Então, se esse prazo ele vai além, né, é cabível habeas corpus, porque a prisão não vai se justificar, não vai mais haver justa causa. Pode haver dilação desse prazo? Pode, tá? Mas tem que haver uma bela justificativa para isso. Então, por exemplo, o réu ele não pode ter colaborado com a demora do processo. Pode ter se omitido, se escondido, enfim. Se todo mundo fez tudo certinho, não há que se falar nessa situação. Se o juiz, se o delegado, o promotor acabou aí fazendo com que o processo demorasse mais do que o período necessário, o réu tem que ser colocado em liberdade, pelo menos provisoriamente. Vamos lá, vamos finalizar aqui a análise do habeas corpus. No caso da preventiva, pessoal, também é importante destacar que a questão do prazo da preventiva, o que o STF ele delimita? Que esse prazo vai levar em conta a complexidade do caso, o comportamento processual das partes, né? Como eu falei, o réu ele não pode atuar de maneira a dificultar a investigação criminal e requerer HC pela extrapolação desse prazo. É venir contra facto próprio, lembra disso? Aqui a gente vai atuar dentro do princípio da boa-fé processual também. E no caso das partes das autoridades judiciárias agirem com desídia, né? Com pouca boa vontade, vamos colocar assim. Certo? Também é cabível ao HC se o réu está preso de maneira cautelar por mais tempo do que a própria pena máxima combinada para o crime. Porque, mesmo que ele já for sentenciado, ele não vai ficar mais preso. Então, mesmo que ele for condenado, ele não vai ficar mais preso. Aqui cabe habeas corpus, tá? Também é importante destacar duas súmulas aqui do STJ. Ó. A súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Então, encerrada a instrução, não há que se falar mais de excesso de prazo. E o artigo 64, a súmula 64 do STJ. Não constitui constrangimento legal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Ele estaria agindo de má fé. Também, algumas outras hipóteses que a lei determina aqui para aplicação do HC. Exemplos apenas, tá? São exemplos. Não é um rol exaustivo. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for admitida a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, então tem uma nulidade gravíssima, posso apresentar o habeas corpus, pedindo trancamento da ação penal, né? Posso impetrar, né? Deixa eu já colocar o verbo certo, eu vou até colocar aqui. Ó. Qual que é o verbo do HC? Eu até falei no comecinho da análise, mas ó, impetrar. Quando a punibilidade for extinta, certo? Então é cabível também o habeas corpus. E para a gente encerrar, quem vai julgar o HC? O juiz, né? Que está na competência territorial aí da autoridade que cometeu a ilegalidade. E se for o juiz? O Ministério Público julga, certo? Ou melhor, se for o juiz, o Ministério Público julga, não. Olha eu falando besteira aqui. Eu li uma coisa aqui e falei outra. Se for o juiz, o Tribunal de Justiça julga, tá? Se for o Ministério Público, o Tribunal de Justiça julga, tá? Alguns exemplos. A Constituição coloca assim, ó. Se a autoridade coatora ou paciente for governador de Estado, membro do Tribunal de Contas, desembargador, membro dos TRFs, TRE ou Ministério Público da União, ou no caso do ministro de Estado, ser autoridade coatora. O STJ que julga. Agora, no caso de ser paciente, o presidente, o vice, membro do Congresso, o ministro do STF, o PGR, ministro de Estado, membro de Tribunal Superior ou TCU e chefe de missão diplomática em caráter permanente, é o STF que julga. Tá? Professor, cabe eliminar em HC? Cabe. Cabe eliminar em HC. Certo? Se houver uma restrição aí à liberdade, um perigo muito grande, a gente não possa esperar o desenrolar dos fatos, cabe eliminar. Ok? Pessoal,
Como eu falei, isso aqui é um resumo, isso aqui é só um primeiro passo. A partir disso, caminhem. Lembrem-se que a gente tem os recursos em ordem constitucional, que eu não abordei aqui, porque eles valem para todos os âmbitos, tá? E passem depois o feedback sobre esse vídeo. Espero ter conseguido ajudar. Um abração, bons estudos e tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.